e o brainstorm. Que o brainstorm, como vocês já devem ter ouvido lá em gestão de pessoas, é aquela ferramenta de tempestade de ideias. E pode parecer que é muito clichê falar em brainstorm, né? Nossa, pessoal, um brainstorm, não vejo muito significado, não vejo muito sentido. É porque você não conhece a aplicação da ferramenta. E é necessário que você saiba executar o método. Então, quando você for executar essa ferramenta de brainstorming no seu ambiente de trabalho, né, ela tem uma finalidade: encontrar. Pode falar, Luiz. Ele é muito utilizado para fazer redação também. É uma ferramenta muito boa para fazer redação, o Brainstorm. Sim, sim, isso aí. Então, assim, e dentro das empresas é muito melhor ainda, Luiz. O problema é que as pessoas, né, ou às vezes o profissional, não sabe executá-la. É necessário um rito para executar um brainstorming. Então, quando você tem um problema a resolver dentro de um processo, e muitas das vezes, né, você não consegue uma solução ali imediata para o processo, porque uma linha de transformação ela não para, uma empresa ela não para você poder ter ali, né, a oportunidade, a chance de resolvê-lo de forma imediatista, apesar de que ela exige que assim você o faça. Então você vai ali em arranjos técnicos, fazendo com que o processo continue e não pare, mas você não resolve o problema. Então, esse brainstorm, né, em um determinado problema, você precisa reunir pessoas do processo ou fora do processo, mas desde que entendam, né, sobre aquele determinado processo, coloquem eles, né, em um ambiente que possa propiciar você ouvi-los. Então, você pode colocar essas pessoas em círculos, em um grupo sentado, em pé, enfim, há modelos de como você pode fazer isso e ouvir de cada um ideias que resolvam o problema. E aí você vai fazendo as anotações. Então, tudo que você ouvir, você começa a anotar. Tá, mas espera lá, para a gente resolver o problema ali, né, de demora no atendimento, de demora no recebimento, no descarregamento de um produto, demora no processamento de um sistema, enfim, né? O problema pode ser qualquer um. E aí você começa a ouvir e a anotar todas essas possibilidades, né, de solução. Então, primeiro, você já precisa construir um ambiente para isso. Então, você vai trazer ali 3, 4, 5, 6 pessoas de um determinado processo, talvez alguns internos ao processo, outros externos, né, aos redor do processo, e vai ouvi-los quanto à solução daquela atividade. É importante que você respeite, né, cada ideia, porque muitas pessoas às vezes podem se tornar inibidas, né? Elas podem se sentir constrangidas, de repente, se você falar alguma coisa que, por mais absurda que seja a ideia, você ri da ideia da pessoa, você faz uma expressão tipo, onde já se viu um negócio desse? Esse tipo de comportamento pode inibir a criatividade, a interação, a participação. Então, muito mais do que executar o método, carece de alguém que tenha experiência, habilidade para aplicá-lo. Porque isso vai gerar interação, isso vai gerar em cada um de nós que participa de um processo de brainstorm, que é essa tempestade de ouvir, né, ideias de soluções,
se sentir parte do processo. E olha que legal, você finaliza um processo de brainstorming em 1 hora e meia, que eu acho que seria aí um tempo, né, para ouvir mesmo. Cara, o que você tem aí, Luiz, para solucionar esse problema de tempo nosso aqui de expedição? Você ter liberdade para colocar isso, né? Edjane, Jonathan, e aí? Né? O que você tem a dizer? Então você vai ouvir dessa pessoa 10 minutos de fala dela. Você tem que dar liberdade, você precisa deixar essa criatividade fluir. E se você constrói, né, essa dinâmica, se você conduz esse processo, você gera com aquelas pessoas, né, a física quântica, e não só isso, mas você gera um campo ali propício para ideias surgirem, energias e pensamentos com um único foco, com uma única solução. Muitos e muitos escritores hoje falam sobre isso. Eu poderia citar dois aqui, Napoleão Hill, né? E um dos nossos escritores brasileiros mais conhecidos aí, que é o doutor, agora, me fugiu o nome dele aqui, Augusto Cury. Ele fala muito sobre essa questão de, né, de campo de pensamento positivo, de você estar na mesma, né, sintonia, na mesma, né, intenção. Então, quando você gera esse ambiente com essas pessoas para ter esse pensamento de solução, a criatividade flui. Né? É como se as ondas cerebrais nossas se interagissem um com os outros. E olha só que loucura. A gente vai fazer um cruzamento de ideias que vai dar um filhote que seria a solução. Nós cruzamos as ideias, cruza-se os cérebros de forma criativa, de forma, né, propícia, e isso vai gerar um filhote, uma ideia que vai solucionar o problema. Então, você termina um brainstorming com uma lista de possibilidades de solução. Cara, se você não conseguir resolver o problema aplicando esse método, você o fez errado. Diga aí, Luiz. Quer dizer que você cria também uma equipe muito mais preparada para poder solucionar os problemas, né? Surge um problema, ele já tem uma metodologia, igual o senhor está falando, para poder resolver o problema. Uma equipe muito Exatamente. mais preparada. Sim, isso aí. E aí a gente, né, pode fazer aqui, de repente, algumas analogias ou trazer à nossa lembrança experiências de atividades anteriores às que nós executamos hoje ou que a gente não esteja trabalhando hoje. Aí você fala, professor, mas é difícil, lá naquele tipo de modelo de trabalho, você não consegue fazer isso. Então, isso depende muito de quem é o gestor, de quem é o líder. Você está sendo preparado para isso. Olha, você tem total capacidade para ser gestor de um processo. Claro, você vai ter que entender do processo, visão sistêmica, você vai ter que se tornar um técnico naquele processo. Só que você não depende só de habilidade técnica para crescimento profissional. A sua habilidade técnica é a primeira etapa. Você precisa de uma outra habilidade, que é a humana, de relacionamento interpessoal. Então, esse método brainstorm, ele oportuniza de forma gratuita, participativa, interativa, sinérgica, né, que é a sinergia de você fazer com que todos se sintam úteis ao processo. E olha, é muito difícil você ver isso na prática. Você encontrar um líder, né, de processo, um líder de atividade, um líder de área, que reúne dois, três ali e pergunta, meu Deus, e agora, né? Como é que nós vamos resolver isso aqui? Dá uma ideia aí, Luiz. O que a gente pode fazer sem, né, fazer uma graça de forma pejorativa ao que você está falando? E você precisa ter esse preparo, você está aqui para isso.
Então, busque isso na execução das suas atividades diárias de forma profissional. Eu vou fechar com essa frase aqui para você. O seu comportamento está falando tão alto que eu não estou ouvindo o que você está dizendo. Eu repito. O seu comportamento está falando tão alto que eu não estou ouvindo o que você está falando. Você, administrador, que está tendo essa graduação, que está aqui, né, entendendo, compreendendo como que uma organização funciona. Administração científica, a evolução, a administração dos sistemas, e por aí vai embora, né? A gente tem várias teorias da administração sistêmica, né? Quando você estuda Rebouças lá, até tem um livrinho dele aqui, ó. Aqui, ó, Teoria da Administração Geral. Você estuda sobre isso, você vai ver, né, a teoria da contingência, os modelos organizacionais. Você precisa ser um profissional que adquira esse entendimento e comportamento. Entenda, 50% do seu sucesso profissional está no seu comportamento. Saber quando falar, saber para quem falar, entender o momento correto. Isso é uma questão de comportamento, uma questão de análise, visão sistêmica do que está acontecendo, você conseguir entender aquele ambiente e saber o que dizer e quando dizer.